essa tireoide nunca inchou dessa pessoa? E se nunca a gente nunca teve alteração, nunca teve um nódulo, nunca inchou, sempre tá o mesmo tamanho, como que a gente sabe que esse paciente que tá sentindo esse cansaço vem da tireoide, que é uma coisa que ninguém vê? Oiê, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube, Iridologia e Bem-Estar. Que bom que você está aqui, é um privilégio para mim ter a sua presença. Que bom que você está aqui buscando conhecimento para que você possa se aprofundar ainda mais em ajudar as pessoas aí do outro lado. O tema da nossa aula de hoje é o motivo por trás do cansaço do seu paciente que ninguém vê. Existe um motivo para isso. A gente vai se aprofundar nesse tema, mas antes, deixa eu te explicar como é que funciona. Você está aqui no YouTube, né? E o YouTube, ele entende uma coisa muito importante. Ele se encarrega de entregar o conteúdo para as pessoas, mas ele só faz isso quando você ativar as notificações do próprio YouTube, quando você se inscrever no canal e quando você deixar o seu comentário ou deixar o seu like. Então, se você gostou do conteúdo, se no final da aula esse conteúdo fizer sentido para você, você já deixa um joinha aí, porque aí o YouTube ele entrega para mais pessoas e assim você me ajuda a ajudar mais pessoas com esse conhecimento, tá bom? Lembra que o tema da nossa aula é o motivo por trás do cansaço do seu paciente que ninguém vê. Existem cansaços que são diferentes. Tem cansaço que é esgotamento mental. Tem cansaço que é por conta de doença. E tem cansaço que é o que falsamente não é entendido como cansaço. A pessoa sempre reclama que está cansada, mas ela não sabe esse motivo. Eu vou falar exatamente desse cansaço, tá? Desse cansaço onde a pessoa reclama e ninguém vê onde está o problema. O que geralmente acontece com esse paciente, tá? Geralmente acontece que esse paciente, quando ele está muito cansado, ele vai até fazer exames. Aí ele faz exame de sangue, aí ele passa no médico dizendo que está cansado, aí o médico passa até uma vitamina e outra, mas resolve pedir o exame de sangue. Quando esse exame de sangue chega, o médico vê que tá tudo em ordem. O médico fala assim: ah, mas aqui tá tudo normal, as vitaminas, os minerais, fígado, vesícula, ele vê tudo. Tá tudo bem, você não tá com acúmulo de bactéria, não tem infecção nenhuma. Ah, então eu vou passar aqui para você alguma coisa para aumentar a sua imunidade. Passou para esse paciente. Só que esse cansaço não vai embora. Esse cansaço, ele vai piorando. É um esgotamento que não tem a ver com a pressão do dia a dia. Esse esgotamento, ele faz assim com a pessoa, ele deixa a pessoa ir trabalhar, ele deixa a pessoa voltar do trabalho, ele deixa a pessoa ter as atividades dela normal no dia a dia. Só que no final do dia, ela tá tão cansada que ela perde as forças. Essa pessoa perde as forças. E ela vai deixando de olhar o mais importante. O que é o mais importante? É o próprio paciente. Ela não vai conseguindo se ver, ela vai se abandonando aos poucos, de repente, se era uma mulher que se cuidava, ela deixou de se cuidar, se era um homem que se cuidava, deixou de se cuidar. E aí, esse cansaço, ele vem com algumas características. Ele vem com algumas coisinhas que acontecem que, devido ao cansaço, essa pessoa nem percebe que está acontecendo isso. Queda de cabelo, as unhas fracas e quebradiças, vem acompanhado, às vezes, de uma dor na garganta, às vezes vem acompanhado de uma rouquidão. Tudo isso mostra que esse cansaço ele está sendo mal cuidado, maltratado, né? O tratamento que tem sido feito, que essa pessoa foi no médico, ela tentou dar umas vitaminas, não funcionou. Por que não funcionou? Porque talvez não é falta de vitaminas e minerais. Esse cansaço ele vem acompanhado de todo esse histórico. E aí você aí do outro lado pode estar pensando assim: ah, tá, esse cansaço acontece mesmo, mas eu já vi que tem a ver com o intestino do meu paciente. Então, às vezes, não tem a ver com o intestino.
Não é uma síndrome fúngica, não é algo, assim, crescer um acúmulo de bactérias, não. Esse cansaço, ele tem a ver com um órgão bem pequenininho, mas ele é muito importante, tanto em você quanto no seu paciente. O nome desse órgão é a tireoide. Eu não sei se você já ouviu falar no tireoide, mas a tireoide ela é importantíssima para a gente poder ter saúde e ter equilíbrio. E é a tireoide que controla o cansaço. É, é a tireoide que controla o quanto essa pessoa vai ter de queda de cabelo, o quanto que essa pessoa vai ter as unhas quebradiças ou não. É claro que cada caso é um caso, né? Eu não vou, a gente nunca pode generalizar. Mas quando o cansaço ele vem de uma tireoide desequilibrada, essa pessoa ela consegue fazer as coisas no dia a dia. Só que no final do dia, ela tá tão esgotada, que ela perde força. Tem gente que fica esgotada e fica com raiva e vai dormir. Essa pessoa não. Pessoas que podem ter problemas na tireoide ou que já têm problema na tireoide, elas podem desenvolver insônia. Então elas estão tão cansadas, que o que isso faz com elas? Faz com que elas desenvolvam insônia. Esse cansaço vindo de uma origem da tireoide causa isso. Não só isso, né? A tireoide, ela é o controlador de metabolismo do corpo. Pri, mas como que você descobriu isso? Pri, como que eu sei isso? Calma, ó, se você for olhar, eu não sei se você sabe, mas é aqui nessa aula que eu te ensino a identificar, prevenir e tratar a raiz de qualquer doença física e emocional, só com uma foto do olho. Quando você pega a foto do olho do seu paciente, dá para você saber exatamente isso. Olha só. Aqui é uma parte, para você poder entender. Aqui é onde fica a tireoide, né? A gente consegue ver claramente aí onde fica a tireoide. E aí, diante disso, isso é um mapa do olho, né? Diante disso, você consegue ver que se a tireoide do seu paciente ela está em desequilíbrio, às vezes ela não tem doença. Às vezes esse ser humano, esse paciente, não apresentou doença. Ele não tem hipotiroidismo, ele não tem hipertiroidismo, ele não tem Hashimoto, ele não tem nada, ele não tem nódulo, ele não tem câncer, ele não tem tumor, ele não tem nada na tireoide. Mas o que que ele tem? Um desequilíbrio. É um desequilíbrio. E eu não sei se você sabe, mas o desequilíbrio no corpo de uma pessoa, ele não começa eu começa com algo grave. É um desequilíbrio. Eu quero muito que você entenda que é como se fosse uma balança. A balança tá aqui. Aí ela tá um pouquinho, ela tá gramas alteradas, ela tá um pouquinho, bem pouquinho. Ah, mas é 1, 2 gramas, não faz diferença. Isso é um desequilíbrio na balança. Quando a gente traz para o corpo humano, é a mesma coisa. O desequilíbrio do corpo humano, ele começa assim, com pequenas coisinhas. Ah, ele está 1 milímetro alterado. Ah, ele está isso alterado. Pelos exames, quando uma pessoa, por exemplo, faz uma ressonância, uma tomografia, quando ela faz uma ultrassom, quando ela faz um exame de sangue, são esses parâmetros que se usa. Mas e se nunca alterar? E se essa tireoide nunca inchou dessa pessoa? E se nunca a gente nunca teve alteração, nunca teve um nódulo, nunca inchou, sempre tá o mesmo tamanho? Como que a gente sabe que esse paciente que está sentindo esse cansaço vem da tireoide, que é uma coisa que ninguém vê? Ninguém associa isso, tá? A pessoa só associa um problema de tireoide quando afeta o metabolismo. Eu não sei se você sabe, mas a tireoide, ela é uma borboletinha, que ela mora aqui, ó. Ela é uma borboletinha aqui, exatamente aqui. Tanto que se você apalpar, você vai encontrar a tireoide aqui. O que ninguém sabe é que essa borboletinha é um controlador de metabolismo. Se o metabolismo dessa pessoa é mais acelerado, ou menos acelerado, ou mais lento, quem determina isso é essa borboletinha aqui. Essa borboletinha. Essa borboletinha atrás dela tem 4 pontos,
que é o que a gente chama de paratireoide. Só que olha que interessante, esse controlador de metabolismo ou vai ajudar essa pessoa a engordar ou vai ajudar essa pessoa a emagrecer. Mas o que as pessoas mais olham para descobrir se um problema é na tireoide é o peso. Ah, eu estou emagrecendo demais e eu não sei o motivo. Aí, às vezes, é um problema na tireoide. Ah, eu estou engordando demais e eu não sei o motivo. Fui no médico, tireoide. Só que o ponto é o seguinte: antes de afetar o metabolismo, antes de ter alguma doença, porque hipertiroidismo, hipotiroidismo ou a doença de Hashimoto, elas já são doenças. Antes de acontecer essa doença, o que você precisa entender do outro lado é que aconteceu pequenos desequilíbrios. Não aumentou e nem diminuiu a tireoide. Foram acontecendo coisas dentro desse órgão, que causou essa disfunção, essa doença. Mas como que a gente vê que esse cansaço, essa perda do sono, as unhas quebradiças, o cabelo caindo tem a ver com a tireoide? A melhor maneira que você pode fazer isso, que é a maneira que você pode acertar com o seu paciente, é usar uma foto de olho. Uma foto de olho, ela pode mostrar exatamente o que está acontecendo com o seu paciente. É muito profundo uma foto de olho. E aí a foto de olho, mas por que ela é profunda? Porque ela tem terminações nervosas. Eu não sei se você sabe, mas o olho, ele é ligado por um nervo óptico. Esse nervo óptico, ele liga o cérebro. Ligou o cérebro, ele desce aqui no meio da coluna e ele vai ligando os órgãos. Então, a ligação daqui da tireoide, ela tem uma ligação da coluna, tem uma ligação cerebral e termina no olho, ou começa no olho. Então, o olho, todas as marcações que tem aí ali no olho, mostra o caminho que a gente tem que seguir para saber se o cansaço, se a queda de cabelo, se as unhas quebradiças tem a ver com a tireoide. Por isso que eu mostrei para você esse mapinha aqui. Esse mapa mostra claramente que se uma pessoa tiver problema na tireoide, ela vai ter essa marcação que está aí. Então, olha só, quando você pega a foto do olho do seu paciente e você consegue usar o mapa, você vai conseguir saber exatamente se ele tem um problema ou se ele não tem um problema. É muito preciso, só que olha o ponto. Às vezes, esse problema é só um desequilíbrio, não virou uma doença. E eu quero muito que você entenda isso. Uma doença, ela não se torna doença logo de cara. Ela dá indícios, pequenos passos dentro do corpo do seu paciente, que você pode fazer. Ao invés de você fazer a leitura desses pequenos passos, você pode fazer a leitura de uma foto do olho. A leitura da foto do olho, ela possibilita você entender tudo isso. Olha a profundidade de tudo isso que eu estou te contando. Então, isso é um indicativo de que sim, uma foto de olho ela pode ser precisa em algo que ninguém vê. As pessoas ainda estão vendo só doenças. Por favor, não faça isso com seu paciente. Não veja só a doença. Descubra na raiz do problema mesmo que está acontecendo. Essa é uma maneira de você conseguir ajudar perfeitamente o seu paciente. E aí, quando você consegue ajudar o seu paciente, ele para de ter esses sintomas que eu estou te dizendo. Aí muitos vão dizer, Pri, mas esses sintomas também têm a ver com o intestino. Pode também ter a ver com o intestino. A gente sabe, existem estudos, que quando o intestino está desequilibrado, ele desequilibra todo o corpo. Só que será que só tudo vem só do intestino? Às vezes não. Às vezes também vem de uma tireoide mal tratada. O tratamento que foi feito, ele só se tornou ruim porque ele está tratando a doença. Ele não está tratando o início da doença. E eu quero muito que você tenha essa noção. Quando uma pessoa fica doente, nada é do nada. Existe um motivo por detrás dela ter ficado doente. E às vezes é algum órgão desequilibrado. Entende isso comigo, ó. A tireoide está aqui funcionando bem, certo? Mas o que alimenta a tireoide?
O que que alimenta? Por que que ela consegue fazer o trabalho dela tão bem? Quem é que ajuda a tireoide a funcionar bem? Qual é o órgão que dá energia para a tireoide? Quando ela está trabalhando menos, que ela causa uma doença, quem deixou de dar aquela energia para ela trabalhar menos? É aí que está o ponto. Por isso que uma foto de olho ela é tão importante no tratamento da raiz das doenças. Quando você sabe exatamente isso, olha, quando você sabe exatamente isso, pegar uma foto de um olho, usar o mapa para você poder descobrir qual é o desequilíbrio que está acontecendo, você consegue saber exatamente aonde está o problema. O motivo desse cansaço. Eu não sei se você sabe, mas pessoas que têm problemas na tireoide, elas lidam com duas questões importantes. A primeira é o físico, um físico que judia delas. Uma pessoa que tem problema na tireoide, ela não só vai se ver cansada, mas lembra que eu falei para você que ela se vê sem força? Ela começa a se ver sem força. Ela não tem força para nada, ela não tem força para continuar, ela não tem força nem para conversar, ela não tem força para decidir. E quando eu falo para você de uma pessoa sem força, aí você pode pensar: "Ah, é uma pessoa jogada numa cama, uma pessoa depressiva". É, problemas na tireoide causam depressão. Então olha só, se existe um desequilíbrio, um pequeno desequilíbrio na tireoide, eu também estou dizendo para essa pessoa que existe a possibilidade de que, se ela não se cuidar da maneira correta, de ela desenvolver uma depressão. E eu não sei se você já aconteceu isso contigo, mas muitos tratam depressão na depressão. Quando na realidade, para pensar, por que que esse corpo teve uma depressão? Por que que esse corpo, ele caiu a energia dele? Por que que esse corpo desse paciente tá sem forças? Será que eu tenho que olhar para a tireoide? Muitas vezes vai ter que olhar para a tireoide. Pessoas com problemas de tireoide, elas são depressivas. Ou elas têm uma tendência a ter depressão, porque elas ficam sem força. O metabolismo, seja ele acelerado ou não, ele não deixa que se use a força no corpo. Ele pega toda a força e usa onde? Só na tireoide. Porque é o que está precisando naquele momento. Então, essas pessoas que têm esse cansaço, elas precisam de ajuda. O que ninguém vê nelas? Ninguém vê que esse cansaço pode vir da tireoide. Ninguém vê que uma pessoa, quando ela passou a engordar, ela pode ter problema, um pequeno desequilíbrio na tireoide. Ah, não, mas é porque tá comendo demais. Ah, não, mas é por causa disso. E se for um pequenozinho, um pequeno probleminha na tireoide? E se for um pequeno que os exames de sangue não pegam? Que os exames, que a ultrassom não pega, que a tomografia, a ressonância não pega? Qual é a melhor maneira de você ajudar o seu paciente? Exatamente assim, com uma foto de olho. Uma foto de olho ajuda. Então, quando a gente fala de uma pessoa que tem problemas na tireoide, talvez um dos primeiros sinais seja o emocional. Existe um motivo por emocional que causa ou acelera problemas na tireoide. O motivo emocional que acelera isso é a inferioridade. Eu vou te explicar de forma mais profunda. Pessoas que podem ter problemas na tireoide, ou pessoas que têm problemas na tireoide, elas, no físico, elas se sentem cansadas, elas não têm energia, lembra? Elas têm insônia, metabolismo tá lento, o metabolismo não responde, e se tiver acelerado, não ajuda a pessoa. Então, ela tem toda essa condição. Essa condição gera uma incapacidade. A incapacidade de guardar informações, uma incapacidade de aprender algo novo, uma incapacidade de desenvolver
questões, desenvolver no trabalho, desenvolver em casa, de resolver assuntos. Lembra que eu falei para você que essa pessoa fica tão cansada que ela não quer conversar aquele assunto. Ela, deixa quieto, eu não vou falar nada não. Ela desenvolve isso na tentativa do quê? Na tentativa de se proteger, porque ela está cansada. Mas isso gera nela inferioridade. "Ah, eu tô tão cansada para conversar com você desse assunto. Ah, eu não sou capaz de fazer isso". Essa incapacidade, ela não é uma incapacidade cognitiva, ela é uma incapacidade por causa da tireoide, o que gera inferioridade. "Ah, eu fui incapaz de aprender aquela aula. Ah, eu sou inferior a todo mundo. Ah, eu já sei que eu sou inferior a todo mundo. Eu nem vou lá. Não, eu nem vou me dar o trabalho de fazer isso". Entende o comportamento de uma pessoa que tem problemas na tireoide? Pessoas que têm problemas na tireoide, elas se sentem inferiores a todo momento. Elas sempre acham que tem alguém melhor que elas. Falsamente, isso é dito que é insegurança, mas no fundo mesmo é a inferioridade. Todo mundo está aqui, essa pessoa se sente abaixo de todo mundo. Ela se sente abaixo e esse abaixo faz ela piorar da depressão, faz ela ter mais cansaço, faz ela não ter força para fazer o que precisa ser feito. E entende que tem um físico e um emocional juntos? Agora, o que você precisa entender é: adianta só tratar do físico? "Ah, eu tenho um paciente que tem um leve desequilíbrio na tireoide". Adianta só tratar ele do físico? Será que eu não vou precisar tratar o emocional dele junto? Mas se eu tratar o físico, impacta o emocional? Impacta. Se eu tratar o físico, eu consigo ajudar o emocional. Só que tem coisas no emocional que já ficaram instaladas. Imagina assim, ó, se o desequilíbrio da tireoide, que essa pessoa não sabia que tinha, causou nela a inferioridade no trabalho. Todo mundo é melhor que ela no trabalho, ela não consegue desenvolver porque ela não tem força. Mas ela não sabe disso, ela só acha que é emocional. Aí ela acha que é a capacidade dela, ela não vê que é um problema físico. Aí ela não desenvolve no trabalho, não desenvolve. Gerou um trauma. Aí se eu dou um novo trabalho para essa pessoa, ela vai falar assim: não, 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 eu não dou conta. Deixa outra pessoa fazer porque eu não dou conta. Essa inferioridade pode ter instalado traumas. Então, uma vez eu trato o físico, eu também vou precisar tratar o emocional dessa pessoa. E quando existem pessoas já com a doença instalada, a doença de um hipotiroidismo, hipertiroidismo, uma Hashimoto, um nódulo na tireoide, eu estou falando de um tumor, até de um câncer, essa pessoa vai precisar das duas ajudas. Ela precisa desse equilíbrio, porque senão ela não vai melhorar. O jeito errado é só você esperar virar uma doença para tratar. O corpo ele grita pedindo ajuda. O corpo ele dá sinais. E você do outro lado, como um terapeuta completo ou um terapeuta que quer ser completo, você precisa dar conta de tratar os dois. Senão você nunca vai conseguir ajudar uma pessoa na raiz do problema dela. Aí que você precisa pensar como um terapeuta. Pri, então o que é que eu tenho que fazer? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Descobrindo a raiz do problema dela. O que tirou a força dessa tireoide? O que roubou a energia dessa tireoide? O que roubou minerais e vitaminas, hormônios dessa tireoide? Entende isso? Quando você descobre, você consegue ajudar seu paciente na raiz do problema. Por isso que esse cansaço que está por detrás do que ninguém vê é a tireoide. É. "Ah, eu estou muito cansada, mas ninguém está percebendo", até a pessoa ficar depressiva. Pode estar total relacionada à tireoide. Então, aí do outro lado, se você atende as pessoas, passe a fazer uma avaliação desse órgão muito importante, para você poder ajudar mesmo, no cansaço, na disposição. Todas as pessoas precisam de disposição para poder viver. Todas as pessoas precisam se sentir pelo menos bem ou querer aprender algo novo. Mas quando essas pessoas desenvolvem problemas na tireoide, elas não têm mais isso para dar.
E aí as pessoas acham que isso tem a ver com o cognitivo. Não tem a ver com o cognitivo, mas pode afetar. Pessoas que têm problemas na tireoide podem passar a desenvolver menos no trabalho, elas se desenvolvem menos na família. São mulheres, quando eu falo de mulheres, são mulheres que estão no trabalho e de repente perdeu o emprego. Não tem mais força de conseguir um emprego. De repente elas estão em casa, elas não têm mais força de fazer o trabalho do dia a dia. E por que isso acontece? Às vezes elas acham que é por causa delas, que a culpa é delas. Não, a culpa não é delas. Às vezes é de um órgão em desequilíbrio. Por isso que é importante você tratar da maneira correta. A melhor maneira que você consegue ajudar o seu paciente do outro lado é com uma foto do olho. A foto do olho ela é tão poderosa que ela é capaz mesmo de descobrir a raiz do problema. Olha só, quando a gente olha essa foto aí do olho, você vê claramente que tem marcações escuras, claras. Tudo isso é um indicativo de que uma hora ou outra essa pessoa pode desenvolver um problema. Aí, você me diz: "O problema começa do nada?". Não, ele não começa. Uma doença não vem do nada. "Ah, eu faço exames todos os meses, a cada 6 meses, todos os anos, e agora eu tô com problema na tireoide". Não, a sua tireoide ou a tireoide do seu paciente já estava dando sinais. A diferença é que os exames clínicos não pegaram esse desequilíbrio, porque os exames clínicos estão focando e procurando doença, quando na realidade a gente tem que procurar apenas um desequilíbrio. Um desequilíbrio é um indicativo de que sim, pode acontecer coisas mais sérias. Uma bomba não estoura do nada, né? Ela dá indícios que vai estourar. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes, o órgão do seu paciente virou essa bomba. Uma hora esse órgão vai estourar, gritando por ajuda. Mas ele não começou do nada. Aprenda a ver esses desequilíbrios. Aprenda a tirar uma foto do olho do seu paciente. Aprenda a iridologia, que ela é capaz de ir lá na raiz do problema. E aí o cansaço, a indisposição, a queda de cabelo que o seu paciente está sentindo pode ser caracterizada por um desequilíbrio na tireoide. Mas você não vai ficar com dúvida se é ou não é. Você vai ter certeza do que é. Porque quando você tiver certeza do que é, aí você vai conseguir fazer um tratamento bom, adequado para o seu paciente, que é a melhor maneira de a gente ajudar alguém. É com um tratamento adequado mesmo. Para você poder se aprofundar nisso, para você realmente aprender a fazer isso, não adianta você usar os recursos que você está usando. Você vai precisar de uma foto de olho. Você vai precisar da iridologia. Porque a iridologia ela é muito profunda. É ela que é capaz de descobrir, identificar, prevenir problemas. Você vai prevenir a tireoide do seu paciente. Você vai saber exatamente se aquela tireoide precisa de vitaminas, de minerais. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, a tireoide, um mineral importantíssimo que faz a tireoide funcionar é o iodo. Ele é um mineral importantíssimo. Só que olha só, se essa pessoa tem problemas na tireoide, talvez ela não possa consumir iodo. E aí, se você prescreve isso para o seu paciente, talvez você está acelerando um problemão dentro do corpo dele. Por isso que você precisa aprender exatamente o que se precisa. Outra coisa importante, tem outro mineral que é o zinco. O zinco, ele é capaz de equilibrar a tireoide. Só que se você passa o zinco de uma farmácia de manipulação, você pode acelerar essa doença e até causar um câncer. Olha o quanto que isso é perigoso. Então, ó, o mineral ele é importante, mas ele não é qualquer mineral, não é a forma qualquer de se fazer isso. Outra coisa importante, a vitamina D. Vitamina D é importantíssima no tratamento da tireoide. Só que se você dá uma vitamina D errada, incorreta, a vitamina D que você acha que vai ajudar, você pode causar outros problemas dentro desse corpo. Por isso que é importante você do outro lado se aprofundar, aprender a raiz do problema, aprender que quando você trata o seu paciente na raiz do problema, ele melhora. E que nem sempre dar esses minerais e essas vitaminas
vai realmente ajudar uma pessoa na tireoide. Às vezes o que ela precisa é de outra coisa. Mas como você tem certeza disso? A foto do olho. Exatamente essa foto do olho que você está vendo aí. Quando você sabe exatamente a foto de olho, você consegue ajudar o seu paciente na raiz do problema. Você consegue saber exatamente o que aquela tireoide precisa, aonde foi que está o desequilíbrio. Por quê? Não porque você vai ter um mapa, porque esse mapa se encontra na internet. Porque você vai saber entender o mapa, você vai saber entender aquela marcação. Cada marcação diz algo sobre uma pessoa. E você aí do outro lado, como um terapeuta completo, precisa aprender isso para você de fato ajudar o seu paciente na raiz do problema. Não tem como mais você olhar para o cansaço, a queda de cabelo, se o seu paciente engordou ou não engordou. Se você só olhar para o que você acha, você vai ter que olhar para a tireoide dele. Mas mais importante que isso, você vai ter que olhar para a raiz do problema da tireoide. Que aí aqui você viu que pode ser um órgão afetando a tireoide, que pode ser uma raiz emocional. Então, se você aí do outro lado realmente quer aprender a ajudar as pessoas a identificar, prevenir e tratar a raiz do problema delas, é só você continuar assistindo essas aulas aqui, que eu sempre disponibilizo essas aulas aqui no YouTube. Assista elas, não tem só essa da tireoide, tem diversas, assista para você poder de fato ajudar o seu paciente. Ai, Pri, eu quero me aprofundar. Não tem problema. Toda segunda-feira a gente tem uma aula gratuita. Essa aula é toda segunda-feira, 4 horas da tarde. Ela é de forma gratuita, mas ela é numa sala de aula no aplicativo Zoom. Ela é numa sala de aula fechada, para que você possa aprender. A maneira de você se inscrever é só você ir lá no Instagram, que eu sempre coloco o link. Você entra dentro do grupo e você aprende. Outra coisa importante também, aqui toda semana a gente disponibiliza aula. Assista para que você possa se aprofundar. E no Instagram, todos os dias eu distribuo conteúdo para te ajudar exatamente nisso. Te ajudar a identificar, prevenir e tratar a raiz de qualquer problema físico e emocional. Então, na sua jornada como terapeuta, conte comigo, que eu tô aqui para poder te ajudar. Conte comigo para você poder aprender. E lembra, gostou desse conteúdo? Então você deixa aí o seu comentário do que você gostou. Surgiu alguma dúvida? Também deixa, faz a sua perguntinha aí que eu respondo. E se fez sentido para você, deixa o seu like. Ah, e você também pode se inscrever no canal, porque toda vez que eu coloco uma aula nova, o próprio canal ele dá a notificação para você da aula nova para você poder assistir, aí você não fica perdido. Muito obrigada, obrigada pela sua presença, obrigado pela sua atenção. Se cuide aí do outro lado. Um beijo e até a próxima.